Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje, no século XXI, em que todos nós estamos vivendo sobre a face da Terra, existem muitas coisas vãs que as pessoas que estão vivas hoje precisam se converter e deixar essas coisas vãs. Por que essas coisas são vãs? Porque elas não trazem proveito algum, elas não trazem salvação, elas não trazem uma nova vida para todos aqueles que hoje estão mortos em seus delitos e pecados. Essas coisas são vãs porque elas não podem salvar ninguém, mesmo que alguém esteja cultuando, esteja adorando, servindo a outros deuses, construindo templos para outros deuses. Mesmo que isso aconteça, tudo isso é em vão. Mas a maioria das pessoas só vai perceber isso quando morrerem. Mas hoje eu estou falando para as pessoas que estão vivas. Porque o objetivo de eu estar falando aqui é exatamente para que as pessoas que estão vivas hoje possam ouvir. A pregação do Evangelho é algo muito sério que você precisa ouvir. Quando você ouvir a pregação do Evangelho, genuíno, puro e simples, com certeza você vai ser salvo por Cristo Jesus. E quando essa conversão for sincera, você nunca mais vai querer saber das coisas vãs nas quais você viveu, se envolveu, praticou, enganado cegamente por religiões, seitas e heresias, que existem muitas e muitas por aí no mundo. Então, é necessário você entender essa questão, porque o que eu vou falar aqui hoje é a respeito disso, porque eu sei, eu também já fui incrédulo durante algum tempo. Eu também já estive envolvido com coisas vãs, acreditava em coisas vãs. Eu fazia isso seguindo outros cegos. Eu era um cego que estava seguindo outros cegos. De forma que tanto eu como aquele cego que estava me guiando, nós iríamos cair num barranco juntos. Esse barranco significa ruína e perdição, morte, separação total de Deus. Era esse o meu destino. Mas, ainda bem que o Evangelho, segundo o Senhor Jesus, chegou em minha vida. E isso me fez ser salvo pela graça dele. É isso que as pessoas precisam hoje, ser salvas pela graça, através da pregação do Evangelho, que as pessoas têm que ouvir. A pregação do Evangelho hoje está acontecendo praticamente em todas as nações do mundo. Isso é uma realidade, é um fato. E muitas pessoas estão se convertendo de coisas vãs, sim. E quando elas se convertem ao Deus vivo e verdadeiro, elas passam a ter aquilo que é eterno. Porque toda a plenitude de Deus começa a habitar na vida dessa pessoa. Cada uma das pessoas que se convertem pela pregação do Evangelho, elas se tornam o próprio santuário do Espírito Santo, o próprio santuário de Deus. É assim que está escrito. Essa é uma das coisas que acontece quando alguém se converte das coisas vãs em que acreditava e passa a viver como Deus vive verdadeiro. E essa pessoa ela começa a aguardar a promessa da volta do Senhor Jesus, porque ele virá e nos livrará da ira vindoura. Ele livrará a todos que creram nele da ira vindoura. Isso está escrito, é real. Então, é importante demais falar sobre esse assunto, porque hoje dá para se ver, dá para se notar, dá para perceber que a maioria das pessoas do mundo hoje estão acreditando em coisas vãs, coisas que não vão trazer salvação, não vão trazer paz, não vão trazer para elas o fim da ansiedade,
a cura da ansiedade, que hoje acomete milhares e milhares de pessoas em toda a face da terra. Então, sem falar nisso também, existe ainda a liberdade, porque onde há o Espírito do Senhor, onde o Espírito do Senhor habita, e ele só habita na vida daqueles que creram em Cristo Jesus através da pregação do Evangelho. Então, onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Essa liberdade eu estou vivendo ela agora. E várias pessoas no mundo também estão vivendo isso claramente, porque creram pela pregação do Evangelho em Cristo Jesus. E a graça do Senhor Jesus as educou na justiça, para que elas pudessem renegar as coisas vãs, as paixões mundanas, os deuses, os ídolos, os templos que foram construídos por mãos humanas. Então, essas são as coisas vãs que atrapalham a vida das pessoas. As pessoas ficam cegas por isso, ficam dominadas, envolvidas, enredadas por isso. E muitas delas, quando ouvem a pregação do Evangelho, não querem deixar essas coisas vãs. Pelo contrário, querem se aprofundar mais nessas coisas vãs, se dedicar mais a elas. Tudo por causa da cegueira de entendimento, porque o Deus desse século, o diabo, Satanás, ele é que cega o entendimento das pessoas para que em nenhuma dessas pessoas possa resplandecer a luz do Evangelho da glória de Cristo. Esse é o objetivo dele. Mas o meu objetivo aqui é incentivar, encorajar e estimular as pessoas para que possam crer em Cristo Jesus através da pregação do Evangelho, que é isso que eu estou fazendo aqui. Então eu vou ler um texto aqui agora que fala exatamente sobre essa questão. É baseado nesse texto que eu estou falando abertamente para você hoje, nesse vídeo. Então, o texto está aqui no livro de Atos dos Apóstolos. E está escrito assim: quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Então, Paulo chegou aqui na cidade de Listra e começou a pregar o Evangelho na cidade. E tinha alguém ouvindo. Esse homem que estava ouvindo era um aleijado que não podia andar desde o seu nascimento. Ele ouviu Paulo falar, ele ouviu Paulo pregar a pregação do Evangelho. E Paulo olhou para ele. E quando Paulo olhou para aquele homem, ele viu que aquele homem aleijado tinha fé para ser curado. Então Paulo disse para aquele homem: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. E aí começou a acontecer uma coisa na cidade.
Porque quando os moradores viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Então, uma dessas coisas vãs que as pessoas daquela cidade praticavam, das quais Paulo falou que eles deveriam se converter, era endeusar os homens. E endeusar os homens é algo errado. Ninguém em tempo algum pode endeusar um homem, uma mulher, para fazer dela o seu Deus ou a sua deusa. Isso é errado, isso é uma coisa vã. Isso faz parte da cegueira espiritual em que a humanidade hoje está nessa condição. Então Paulo não queria que isso acontecesse. Ele tinha consciência que isso era uma coisa vã, que aquelas pessoas daquela cidade estavam praticando, endeusando ele e Barnabé, a ponto de quererem sacrificar touros para a esses dois homens que eles estavam endeusando, chamando eles de, como está escrito aqui, de Júpiter e Mercúrio, que eram os deuses daqueles povos, daquele povo ali, da cidade de Listra. Então, isso era uma coisa vã. Hoje acontece a mesma coisa. Quantos e quantos deuses e deusas existem por esse mundo, para quem as pessoas sacrificam, cultuam, adoram, louvam, se prostram, se ajoelham? Quantos? Tudo isso é algo vão diante da pregação do Evangelho. Então, é isso que nós devemos entender. E aqui também fala sobre a construção de templos, porque em frente a essa cidade tinha o templo construído por mãos humanas para Júpiter. E isso é uma coisa vã. Construir templos dedicados a deuses é algo em vão. As pessoas têm que entender isso. É algo em vão. São coisas vãs. Esses deuses dos povos que existem hoje por aí, eles não passam de ídolos. Não adianta construir templos por mãos humanas para esses deuses, dedicar a esses deuses. Isso é uma coisa vã. Paulo falou isso também lá em Atenas, entre os gregos, entre os filósofos epicureus estoicos, quando ele pregou o evangelho também ali para eles, falando praticamente as mesmas coisas que ele falou aqui a respeito de Deus. Então, lá em Atenas, pessoas se converteram. Não sei se aqui alguém se converteu, mas só diz aqui que foi com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Então, essas são coisas vãs. É dessas coisas que as pessoas têm que se converter hoje, sinceramente, a Cristo Jesus. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que qualquer pessoa seja salva. O único nome pelo qual alguém pode ser salvo é por Jesus e mais ninguém. Então, a pregação do Evangelho tem o objetivo de levar as pessoas a acreditarem em Cristo Jesus, crerem nele, através da pregação do Evangelho. Isso é algo bom. Desvenda os olhos das pessoas, traz liberdade, traz novidade de vida, para que elas possam andar em novidade de vida. Traz a alegria da salvação, traz muitas coisas que só podem ser encontradas em Cristo Jesus. Só Cristo Jesus pode realizar essa obra de redenção na vida de todo o homem que crê. Isso é um fato. Então, isso foi falado aqui por Paulo. Essa é a mensagem de hoje para as pessoas nesse mundo. As pessoas nesse mundo hoje têm que se converter dessas coisas vãs, inúteis. São coisas que não têm nenhum préstimo, não adiantam de nada. Não tem como
esses deuses e deusas te salvarem em tempo algum. Pelo contrário, eles estão aí para levar as pessoas para a ruína e perdição, para longe do Deus vivo verdadeiro, para longe de Cristo Jesus. E muitas pessoas hoje no mundo estão nessa condição, afastadas, incrédulas, religiosas demais, apegadas a coisas vãs. Mas a pregação do Evangelho tem o objetivo de levar o homem a crer em Cristo Jesus. É isso que tem que acontecer. Então eu espero que você ouça essa mensagem. E se você está apegado a alguma coisa vã, é hora de largar isso, deixar esses ídolos mudos e se converter ao Deus vivo verdadeiro, para que assim você possa aguardar dos céus o seu Filho, o Senhor Jesus, que te livrará da ira vindoura. Essa é a mensagem que você precisa ouvir. Essa é uma mensagem para a sua vida. E eu espero que você agora entenda essa questão, porque essa mensagem é certa para você. É uma mensagem da parte do Senhor Jesus, que te ama incondicionalmente. E Ele quer salvar você através da pregação do Evangelho, pela graça dele. Então eu espero que isso aconteça com você. Em nome do Senhor Jesus. Amém.